Opa, agora nós vamos falar sobre velocidade de propagação de ondas e a equação fundamental da onda. Cadê minha caneta? Está aqui. Será apresentada finalmente, ok? Mas antes da gente falar da velocidade de propagação de ondas, nós vamos falar primeiramente sobre pulsos, tá? Então vem comigo. Olha aí, temos um pulso se propagando aqui, né? Então ele começa aqui, se propaga até essa extremidade da corda, depois você tem o retorno do pulso. Como é que a gente pode escrever a velocidade desse pulso? Então vejamos. Olha só, a gente tinha visto agora há pouquinho que o pulso estava se propagando dessa extremidade da corda até essa. Então a gente pode considerar que aqui existe um percurso de tamanho ΔS e esse percurso ocorre no intervalo de tempo ΔT. Como é que a gente pode calcular a velocidade desse pulso? É a razão entre esse deslocamento ΔS e esse intervalo de tempo ΔT. Tá? Em termos de unidades, as unidades são mais do que conhecidas de nós, são exatamente quem? Metros por segundo, quilômetros por hora ou outras unidades que forem adequadas para determinados contextos. Mas basicamente são essas. Uma coisa importante, nós vamos considerar a partir de agora que tanto os nossos pulsos quanto as nossas ondas se propagam com velocidade constante. Tá? Então vamos ver como seria no caso das ondas? Vem comigo. Olha só, temos uma onda se propagando aí, né? Então a gente tem essa corda azul e essa corda azul está submetida à propagação de uma onda e a gente pode considerar que o início dessa onda está aqui do lado esquerdo, a onda se propaga até esse lado direito aqui. Tá? Vamos considerar essas duas extremidades. Nós vamos olhar para dois aspectos dessa propagação de onda nessa corda. Primeiro, a propagação de onda em si, que a gente fala daqui a pouco. Mas observe esse ponto Y que você tem aqui, que é um ponto pertencente à corda. Você está vendo que esse ponto Y, ele na verdade nunca sai dessa linha, ele sobe e desce. Então ele vai para o ponto X, que é o equilíbrio, vai até embaixo e depois ele vai até o alto. Né? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Ou seja, os pontos da corda, os pedaços da corda, eles oscilam na vertical subindo e descendo, mas eles não avançam. Lembra que a gente falou sobre isso? Que a matéria não é transportada, a energia é transportada pela onda à medida que ela se propaga pela corda? Pois é. Vamos olhar para esses dois aspectos então. Então vejamos. O primeiro aspecto que a gente vai considerar é exatamente a movimentação desses pontos aqui pertencentes à corda. O que eles estavam fazendo mesmo? Subindo e descendo, subindo e descendo. Se a gente considerar que a propagação da onda ocorre nessa direção e nesse sentido, você pode observar que esse pontinho em destaque aqui, daqui a pouquinho ele vai estar no alto porque ele vai virar uma crista, né? Porque aqui você tem uma crista. Isso quer dizer que a gente pode identificar pelo movimento da onda o movimento dos pontos pertencentes à corda. Se aqui nós temos uma crista e esse ponto daqui a pouquinho vai se tornar uma crista, então a gente pode dizer que esse ponto aqui está em ascensão. Né? Se a gente pegasse um ponto desse outro lado aqui, como a crista já passou por esse ponto aqui está em descida. Né? E assim por diante. Aqui a gente tem um vale, por exemplo, né? E esse vale está avançando. Se a gente comparar esses dois pontos aqui, esse ponto da frente aqui da direita vai se tornar vale daqui a pouco. Então ele está fazendo um movimento nesse sentido. Esse ponto da esquerda já foi vale agora há pouco, então ele está retornando ao equilíbrio. Aqui é a mesma coisa, ó, outro vale. Se a gente comparar esses dois pontos, esse ponto da direita aqui vai se tornar vale, então ele está vindo para essa posição. E esse ponto da esquerda já foi vale agora há pouco, então ele está retornando ao equilíbrio e assim sucessivamente. Essa é uma característica importante de ser analisada nessas ondas que se propagam em corda. Tá? Agora, com relação à propagação da onda em si, a gente pode considerar também esse percurso aqui, mais longo, ΔS, realizado no intervalo de tempo ΔT. Portanto, a velocidade da onda poderia ser escrita assim também, ΔS sobre ΔT. Lembre-se que a gente está considerando que as nossas ondas se propagam com velocidade constante para facilitar o nosso trabalho inicial. Okay? Então, aqui é a velocidade da onda, ΔS sobre ΔT. Agora, exatamente se a gente considerar que a onda se propaga com velocidade constante, a gente pode escrever essa velocidade não necessariamente para o percurso todo, mas apenas para um trecho desse percurso. Vamos dar uma olhadinha como faz isso? Então aqui a gente tem novamente aquele desenho da onda transversal, né, bem conhecida. Então você tem aquela linha de equilíbrio no meio. E vamos identificar algumas medidas só para relembrar. Essa distância aqui do equilíbrio até a crista, amplitude, do equilíbrio até o vale, amplitude também. Tá lembrado? De uma crista até outra crista, essa distância aqui chama-se lambda, comprimento de onda. E se a nossa onda se propaga com velocidade constante, o intervalo de tempo entre um ponto da corda se tornar uma crista e o próximo ponto da corda se tornar uma crista, né, esse ΔT, é chamado de período, tá lembrado?
Como a velocidade de propagação da onda é constante, eu posso calcular só para esse intervalinho e a velocidade que eu vou achar é a mesma que se eu fizesse o cálculo para a onda inteira. Então, nesse caso, a velocidade de propagação do pulso, que é o pulso, é exatamente essa configuração que a gente tem aqui entre uma crista e a próxima crista, ou entre um vale e o próximo vale. Essa figurinha aqui vai ser o pulso. Vai ser escrito como? Posso escrever genericamente ΔS sobre ΔT, mas eu posso escrever lambda sobre t, que é o período. Então a velocidade de propagação da onda também pode ser escrita dessa maneira. Agora, é importante lembrar que o período também se relaciona com uma grandeza correlata chamada frequência. O que é a frequência? O inverso do período. Dessa maneira, a nossa equação de velocidade da onda poderia ser escrita assim também. Lambda sobre t ou lambda vezes 1 sobre t. Isso aqui vai ser o que? Lambda vezes f. Portanto, V igual a lambda f é a equação fundamental da ondulatória. Tá? Então, quando você encontrar esse termo por aí, equação fundamental da ondulatória, a gente está falando dessa relação, V igual a lambda f. Só para encerrar, vamos lembrar as unidades novamente. Então, nós temos o que? Se a gente trabalhar no padrão SI, velocidade será dada em metros por segundo, comprimento de onda, que é uma distância, dada em metros, período, que é o intervalo de tempo, é dado em segundos, e a frequência, que é o inverso do período, é dado em hertz, que é o inverso do segundo. Tá bom? Valeu!